Nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma breve análise que eu realizo para escolher as empresas que eu vou investir para mim, para os meus clientes, mas uma comparação com um investimento no Tesouro IPCA+. E aqui cabe ressaltar que, embora seja classicamente empresas uma renda variável, o Tesouro IPCA+, ele tem duas variáveis importantes. O próprio IPCA, que vai variar ao longo do tempo e a gente não sabe para que lado ele vai, mas ainda mais marcante se chama a marcação ao mercado, que isso sim dá uma característica de renda variável num produto de renda fixa. Eu vou compartilhar com vocês agora a tela do Tesouro IPCA e no dia de hoje a melhor opção em termos de rendimento está até num curto prazo, IPCA 2029, que ele está pagando o IPCA mais 7,83%. E aí eu quero então trazer essa análise agora com uma outra comparação, um estudo de caso, uma parte do estudo que eu faço para essa análise e para investimento, que é com a ISA. Ela é uma companhia energética, uma transmissora energética, e aqui a gente pode ver alguns dados. Eu vou explicando essa tabela para vocês, para que a gente consiga chegar à conclusão ao final do porquê que eu invisto em empresas prioritariamente. Eu não estou dizendo que a gente deva ter uma carteira exclusivamente de empresas, mas que a gente não deve ter uma carteira de investimento exclusivamente em renda fixa. E ainda mais quando se tem uma renda fixa com característica de renda variável. Porque o IPCA é isso. Se tu carregar ele até o final, você vai ter o que contratou, IPCA mais 7, mais 6, mais 8, enfim, dependente disso. Mas se tu precisar desse dinheiro em algum momento antes desse vencimento e tu for buscar ele no mercado, pode ser que tu ganhe dinheiro na marcação a mercado, mas também pode ser que tu perca muito dinheiro em função dessa oscilação do preço que ele tem ao longo do tempo, certo? Nessa tabela agora que eu estou te apresentando aqui de análise, de novo, é uma análise preliminar, é uma parte de todo o conjunto que eu analiso antes de fazer algum investimento. Nós temos alguns dados importantes da ISA, certo? Na data de hoje, o número de ações dela é esse daqui, que é só para efeito de cálculo, nem vou entrar em detalhe. O VPA, que é o valor por ação, tá? O quanto desse patrimônio da empresa dividido pelo número das ações que resultado da isso, ou seja, cada ação teria um valor patrimonial de R$ 32,93. Na cotação atual de R$ 22,37, o que isso aqui está me dizendo? Que para cada real que eu esteja comprando dessa empresa, vamos usar assim como exemplo, eu estou pagando na verdade 68 centavos. Ou seja, eu tenho uma boa margem de segurança. Na linha de baixo nós temos um ROI de 17%. O que é o ROI? Return on Equity. O quanto retorna de lucro dessa empresa em relação ao seu capital, ao seu patrimônio, certo? 17%. Dado esses dados de saber quanto é que ela tem de capital próprio, patrimônio líquido, tá? E esse retorno médio, esse ROI médio histórico de 17%, eu posso estimar que nesse ano ela teria aí 3 bilhões 766 milhões 68.852 reais, estimativa. E eu sei também que historicamente ela tem um payout de 44%. O que é o payout? É a parcela desse lucro que é distribuído para os seus acionistas. Ou seja, 56% ela reinveste nela mesmo, em novos projetos, aumenta o seu patrimônio líquido, 44% ela entrega para os seus acionistas. Isso nos dá um dividendo, tá, total de 1 bilhão 641 milhões e assim uns quebradinhos. Considerando a divisão desse total de dividendos pelo número de ações, eu posso estimar que ela deva pagar R$ 2,49 neste ano por ação. Isso é em situações normais, como ela vem andando nos últimos anos, certo? O valor da empresa é
esse valor de cotação vezes o número de ações, tá? Mas onde é que eu quero chegar? O yield dessa empresa. O que é o yield? O yield desses últimos 12 meses, ou essa projeção para os próximos 12 meses, tá? É o quanto ela vai pagar, ou seja, esses R$ 2,49, essa estimativa, em relação à cotação atual dela, ok? Outro dado muito importante para essa análise, aqui o Earning Yield, é de fato, aqui até tem anotação para vocês poderem ver também, ó, é em relação ao lucro, tá, dividido pelo valor da empresa, pela cotação dela no momento, ou seja, o quanto do lucro dela em relação à empresa. E isso te dá 25,6%, certo? Aqui dentro desse 25,6% tem a parcela que é 44% que vem para o acionista, certo? E os outros 56% que ela reinveste. Esse é o lucro total. Ah, Lisandro, mas se ela não me pagou, não é meu. Muito pelo contrário, é teu. Tu é um pequeno sócio dessa grande companhia. Então, esses 56% que ela está reinvestindo, se ela souber fazer uma gestão melhor desse dinheiro do que entregando para mim, eu prefiro que ela faça isso. Que ela invista em novos projetos, que ela consiga expandir e aumentar o seu faturamento, aumentar o seu valor patrimonial, e isso vai valorizar a ação, né, que eu detenho dela ao longo do tempo. Desconsiderando o nosso IPCA, que está em torno de 5,5%, esse investimento hoje ele pode me retornar o equivalente a IPCA mais 20%. É quase 3 vezes mais do que o Tesouro Direto, do IPCA+, certo? Mas ela está num momento bom e eu criei outros 2 cenários, tá? Onde eu trabalho com algumas variáveis para chegar a outros resultados. Um bem mais pessimista, onde eu altero o nosso ROI, como se o retorno sobre o capital dela fosse menor, eu baixei para 12%. Naturalmente isso vai impactar no lucro, certo? O payout, eu também fiz uma redução considerável de 44% para 35%. Naturalmente o dividendo por ação cai, vai a 1,38, certo? E com tudo isso os outros números caem também. Mas ainda assim nós estaríamos trabalhando com IPCA mais 12,2%. Lembra que nós tínhamos lá no Tesouro IPCA mais 7 alguma coisa. É uma diferença bastante significativa. E num cenário que eu chamo até de otimista, não trabalhando ainda com os dados reais, digamos assim, que nós temos nesses últimos períodos, eu mantive o mesmo payout, certo, de 35%, aumentei um pouquinho aqui o nosso ROI, mais próximo do que ela vem praticando, 15%, e a gente passa então a ter um IPCA mais 16,6%, quase 10 pontos percentuais a mais do que no Tesouro. E de novo, isso aqui é uma análise, é uma estatística do que aconteceu nos últimos tempos, certo? De média de payout, média de ROI, para fazer uma projeção do que pode acontecer. Nada disso é garantido. Assim como eu também não sei no Tesouro IPCA se ele vai valorizar no momento que eventualmente eu possa ter que tirar, ou se ele vai estar depreciado, se essa marcação ao mercado vai ser favorável ou não. Só que essa diferença de retorno do IPCA mais 7 ou IPCA mais 12, ao longo do tempo, como deve ser o investimento deve ser para longo prazo, isso faz uma diferença muito grande. Então, esse é um pedacinho das minhas análises, tem outros dados que eu acompanho e analiso, e não somente no momento do investimento, mas também durante a maturação desse investimento, durante o período que a gente continua investido nessas empresas e também em outros ativos de renda fixa. Como eu disse, eu não estou aqui colocando uma ideia de que tu deva ter exclusivamente empresas na tua carteira, mas sim mostrando o quão é importante tu ter uma parcela da tua carteira investida em empresas.